Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções. Aqui, depois da vinheta, vocês vão saber sobre o que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta aí, diretor. Então pessoal, hoje mais um Condomínio Soluções começando. Não se esqueça de você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ficar sempre a par de tudo que acontece. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado livre de energia e para isso nós temos uma convidada especial, é a Thaís da Trix Energia. Thaís, se apresenta para a gente aqui, se apresenta para o pessoal, fala um pouco do seu trabalho e depois a gente começa o bate-papo. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Thaís, eu sou da Trix Energia. A gente vai falar sobre o mercado livre de energia, essa possibilidade para os condomínios agora, muito boa. E estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. E aí, Valtão, Gustavo, o que vocês querem começar? Fala, Gustavo. Bom, posso começar? Pode ir. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Né? Pessoal, só uma coisa, ele tá meio duringo hoje, ele caiu do cavalo esses dias, ainda não se recuperou. Tá, eu não sei se ele caiu do cavalo, se o cavalo jogou, essa história tá muito mal contada, mas... Estamos em recuperação. Tomou coisa. Não reparem que esse lance meio robótico do Gustavo não é um efeito de câmera. Vai. Quem deu coice? Se foi ele que deu coice no cavalo, o cavalo deu coice nele. Vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos falar de mercado livre de energia. Você não quer entrar na história real da coisa, né? Ela vai lá. Bom, o mercado livre de energia, a gente tem trabalhado, oferecido alguns condomínios, as vantagens, né? A gente queria que você falasse para nossos ouvintes aqui, para nossos internautas, sobre como funciona, né, a obrigatoriedade, os benefícios, né, quem pode, né, a partir de quando, para que a gente fique... Mas tu quer fazer todas as perguntas ao mesmo tempo? Não, é só um bate-papo pela, né? Tá. Não, faz um overview agora e a gente vai... Em geral. Falando um pouquinho de quem nós somos, né? Nós somos da Trix Energia, é uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos. Nós somos focados em comercialização e gestão de energia. E o Mercado Livre ele existe no Brasil há mais de 20 anos, ele está bem consolidado. Hoje a gente fala que mais de 80% aí de grandes consumidores já estão no Mercado Livre. E foi aprovado o ano passado, em setembro de 2022, através da Portaria 50 do Ministério de Minas e Energia, a possibilidade de consumidores do Grupo A, independente da demanda que eles têm contratado, migrarem para o Mercado Livre. Anteriormente, só consumidores acima de 500 kV de demanda tinham essa possibilidade de migrar para o Mercado Livre. E agora, qualquer consumidor tem essa possibilidade a partir de janeiro de 2024. Né? Lógico que existem algumas etapas que exigem para esse processo de migração, onde o cliente precisa fazer o que a gente chama de denúncia para a distribuidora, que isso é a exigência da ANEEL. Ele avisa com 180 dias de antecedência. E a partir daí, a gente faz todo um trabalho de análise de resultado desse cliente, qual o benefício que ele vai ter migrando para o Mercado Livre, porque é uma grande possibilidade, né? A gente fala que dentro do condomínio em si, como ele conseguiria ter uma redução de mais de 20% na fatura dele de energia só com essa mudança regulatória, né? Então, é uma grande possibilidade que está chegando aí. Ela ainda não está sendo tão divulgada porque ela antigamente era voltada mais para outros consumidores com essa demanda maior, mas agora com essa possibilidade a gente consegue trazer um resultado melhor para os condomínios. Legal, antes de passar para o Walter, vou fazer uma perguntinha sobre a denúncia, né? Porque a gente acaba descobrindo as coisas no momento de fazer, né? Todo mundo tem um contrato com a Enel que deve ser denunciado, né? 180 dias antes, ou seja... A Enel em São Paulo, né? Na verdade, com a concessionária de energia. Isso. E aí, porque nós estamos falando para o Brasil inteiro. Desculpa, gente. Por isso. Brasil. Então, saber se todo mundo tem um contrato que é renovado automaticamente. Por isso tem que haver essa denúncia, não é isso? Exato. Isso é uma legislação estabelecida pela ANEEL, né? Que atende todas as distribuidoras do país todo. Então, qualquer consumidor, ele tem 2 contratos com a distribuidora, o de uso da energia e o do uso do fio, né? Esse contrato, às vezes o consumidor vai falar, mas eu assinei esse contrato em 1990 e pouco. Só que ele se renova automaticamente, se você pegar a cláusula e verificar, ele vai se renovar automaticamente. Para você avisar a distribuidora que você quer migrar do mercado cativo para o Mercado Livre,
você tem que avisá-la com 180 dias de antecedência. Legal. E a volta? Por exemplo, migrei para o mercado livre de energia, não estou gostando. Posso voltar? A qual tempo? Né? É o mesmo processo? Como é que funciona? Pode. A legislação estabelece que o consumidor fique no mercado livre durante 5 anos. Tá? É o mínimo? É o mínimo. É o mínimo estabelecido por lei. Então, se você declinou, você vai ter que ficar 5 anos no mercado livre. A gente fala que é quase impossível o consumidor querer voltar para o mercado cativo, porque como a gente está falando de uma redução financeira muito significativa, que são reduções acima de 20%, até mais em algumas situações, seriam situações muito atípicas que o consumidor voltaria para o mercado cativo, né? Mas a legislação estabelece que ele fique 5 anos no mercado livre para voltar para o mercado cativo. Thaís, primeiro que assim, né, esse tema para a gente é super importante, até para a gente poder passar para os síndicos que assistem a gente aqui essa coisa nova, né? Da mesma maneira que a gente tem dúvidas, creio que quem está assistindo a gente também tem dúvidas. E a gente fala muito do Grupo A. São os clientes do Grupo A que têm direito a estar migrando para o Mercado Livre. Como que o síndico que está assistindo a gente consegue saber se o condomínio dele está no Grupo A? Na própria fatura de energia, vai ter a descrição lá, Grupo A, Grupo B. Grupo A são unidades que estão conectadas em nível de tensão acima de 2,3 kV. Então, na própria fatura, ele vai conseguir ver Grupo A, Grupo B, né? E aí ele já consegue falar, opa, consigo ver aqui, acho que eu tenho a possibilidade de, então, ter uma redução significativa com os meus custos. E aí, ele verificando isso, ele pode fazer como a gente tem feito, verificar a data do contrato, né? Entrar em contato com empresas, com a Trix, que cuida dessa parte, e a gente faz toda a orientação de como vai funcionar essa denúncia, que é uma carta padrão que precisa ser enviada para a distribuidora. A gente faz um estudo que mostra efetivamente essa economia, essa redução de gastos. E aí vai todo o processo de negociação, né, com o síndico, com o pessoal do condomínio. Eu não sei se nessa parte da denúncia do Mercado Livre, se a gente tem que fazer a mesma coisa, mas aconteceu comigo quando eu solicitei redução de demanda, e aí vale aquela coisa que a gente está falando, às vezes a pessoa assinou um contrato faz 10 anos, então não sei o quê, nem era ela o síndico ou a síndica, e eu tive, na verdade, que renovar lá, alterar o contrato, primeiro alterar quem é o responsável pela assinatura do contrato quando eu solicitei a alteração de demanda. Isso pode ser feito tudo junto, tudo num mesmo processo, ou eu falo porque que nem eu tenho 2 condomínios que a gente está migrando para o Mercado Livre, né, com a Trix, inclusive, e, na verdade, como eu já tinha feito isso lá atrás com a redução de demanda, eu já tinha atualizado os contratos, então eu não tive esse problema, mas a gente teve que correr com a aprovação porque a minha data de denúncia estava muito próxima, senão eu teria que esperar mais 12 meses. Então, assim, para o síndico também que vai fazer essa denúncia de contrato, muitas vezes não é ele o representante para a concessionária, então ele vai ter que atualizar esse contrato. Dá para fazer isso tudo de uma vez? Pode. As distribuidoras, falando no Brasil todo, elas não têm um padrão, né? Às vezes acontece de se eu alterar a demanda, altera a data do contrato. Na verdade, algumas distribuidoras adotam como padrão a data de ligação elétrica, como a data, né, de aniversário do contrato. Mas tem situações em algumas distribuidoras que você acaba sendo impactado e alterada essa data. Então, é importante o síndico, quando for até verificar a demanda, questionar a distribuidora. Olha, a minha data vai permanecer a mesma, ela vai ser alterada. Ou já posso também mudar a demanda e já fazer a denúncia junto. Isso é permitido também. Thaís, assim, então fica claro para todo mundo aqui que o Grupo A não é todo e qualquer condomínio que faz parte do Grupo A. Você pode ter condomínios que são de outros grupos de energia, então eles não podem aderir ao Mercado Livre, correto? Sim, qualquer condomínio que esteja conectado no Grupo A hoje, ele pode migrar para o Mercado Livre. Mas não são todos que necessariamente estão conectados no Grupo A. Infelizmente, essa mudança que a gente teve da legislação, ela vai acontecer de forma gradativa. Existe, sim, um planejamento do governo, até do Ministério de Minas e Energia. A gente está falando, na verdade, de uma aprovação que deveria ter sido feita há bons anos atrás. E essa ampliação do mercado,
ela está projetada para acontecer nos próximos anos, mais para frente, a gente fala para perto de 2028, 2030, que aí consumidores do grupo B, até mesmo a gente na nossa casa, possa comprar energia, assim como isso já existe em outros países. Isso era uma coisa que eu queria entrar um pouco, eu queria dar um passinho atrás nessa nossa conversa, porque a gente está falando de mercado livre de energia, de concessionária, isso e aquilo, e tem muita gente que não sabe o que é o mercado livre de energia, o que se faz, o mercado está confundindo até com o site lá do mercado, pô, vou entrar lá procurar energia, não, vou procurar energia lá no Mercado Livre, né? Então, são coisas nesse sentido. Eu queria que você explicasse um pouco qual é o conceito disso, porque na prática, assim, tem economia, tem uma série de coisas, mas fisicamente não acontece praticamente nada. Sim. É tudo basicamente continua igual, que nem a gente quando instala uma placa solar na casa, coloca uma coisa, ele troca o relógio simplesmente para que ele seja aquele que vai e volta. E o pessoal às vezes precisa entender um pouco como é que é esse conceito de mercado livre de energia, porque fisicamente não vai ter mudança na estrutura do prédio, esse tipo de coisa. Essa é uma boa pergunta, porque no nosso dia a dia, né, eu escuto muito isso, é uma dúvida muito grande. O mercado livre de energia, ele é o quê? Hoje você está fisicamente conectado ali na sua distribuidora e a distribuidora é ela quem vai te distribuir energia, ou seja, é o fio dela que vai chegar ali no seu ponto de medição e te entregar a energia fisicamente, e é ela quem está te vendendo a energia. A energia que vem da distribuidora é uma energia oriunda de um leilão atrelado ao governo, né? E são tarifas reguladas pela ANEEL. O Mercado Livre, ele permite que essa parcela da energia eu escolha de quem comprar. Fisicamente não vai mudar nada, eu vou continuar ali porque eu preciso estar ali, né? Eu não consigo mudar de lugar. É diferente do mercado de telefonia que sofreu uma ampliação e aí você consegue estar em qualquer lugar. Você vai estar na sua distribuidora local, mas você comprando energia de quem você quiser. Você vai fazer uma mudança regulatória, que a gente chama, tá? O mundo físico permanece o mesmo, porém o mundo matemático, o mundo regulatório, ele se altera. Então você, avisando a distribuidora que você vai do mercado cativo para o livre, ela já vai saber que você vai ser uma unidade consumidora que vai estar atrelado a um órgão, que é a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a partir daí você tem a possibilidade de escolher de quem comprar. Então, basicamente, para quem tá vendo, você vai pegar a fatura da distribuidora e você vai ver TUSD e energia, né? TUSD é o uso do fio. Então, é a demanda que você vai continuar usando e pagando para a distribuidora normalmente. Eu vou continuar pagando para a Enel aqui em São Paulo, eu vou continuar pagando para a Enel. Sim, não vai se alterar em nada. Porém, a energia, você escolhe de quem comprar, que geralmente são consultorias, comercializadoras, gestoras, como a Trix, que vai vender essa energia para você. E ao longo desses 5 anos que você disse que a gente fica, eu posso mudar, por exemplo, sair da Trix e ir para outra, Sim, posso sair de outra e vir para a Trix. Por isso que ele chama Mercado Livre. Mercado Livre. Ele não está atrelado a 5 anos numa só. Não. Existe um contrato com a empresa, né? Existe um Não, contrato. aí tem um contrato específico aqui, mas dentro do Mercado Livre eu posso escolher de quem eu estou comprando. Você fecha o contrato durante o período que você negociou, né? Tá. A gente fala que quanto mais antecedência você comprar essa energia, melhor você consegue negociar ela, né? Aquela famosa compra na baixa para ter o maior resultado possível. Então você, fechando esse contrato de energia, vamos supor que você fechou de 3 anos, né? Depois do seu 1 ano e meio de contrato, o primeiro ano de contrato, de você já é interessante verificar ali se você vai continuar, né? Ou se você vai querer trocar a empresa, por exemplo. Se você vai querer continuar, você continua a negociação e fala, olha, vamos prorrogar meu contrato aqui, vamos fazer uma cotação da energia, porque a energia ela passa a ser um insumo que você vai comprar, assim como a gente compra no condomínio material de limpeza, produtos para manutenção. Então, você vai fazer uma cotação para comprar essa energia. A única mudança, só voltando um pouquinho que ficou em aberto, é uma mudança física. A gente vai trocar o seu medidor por um medidor mais moderno, que vai fazer... Ele vai se comunicar via online, tanto com a distribuidora, quanto com a CCE, que é esse órgão atrelado à ANEEL, e com a Trix, que é a gestora de vocês. Tá. Por quê? Porque a gente precisa ter o controle de quanto que você está tendo de consumo, né?
E a distribuidora também precisa ter esse controle. Então, a mudança física que acontece é a troca do medidor, ou às vezes alguma adequação necessária na cabine ali que é exigida pela distribuidora. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha rapidinho, por favor, que eu estou bem curioso. Eu tenho algumas perguntas também, mas eu passei a bola para você. Você podia passar a bola para ele. Por favor. Pode falar mesmo. Não, deixa eu fazer só para aproveitar, eu estou brincando com o Mauro, porque assim, um internauta, eu queria agradecer um internauta. Com essa palhaçada. Não, ele é muito humilde, mas teve um internauta que colocou: o Mauro é o nosso mestre. Né? Então eu queria fazer esse registro aqui, porque no nosso último programa, quem quiser entra lá, pode entrar lá no nosso último programa, tá lá nos comentários. Mauro, o nosso mestre. Só mas, assim, por isso que a gente brinca aqui e tal. Mas que sirva também, por exemplo, de Mercado Livre de Energia, eu sou o que menos sabe de todos que está aqui dentro. Entendeu? Então, que menos estudou sobre o assunto. Então, para você ver hoje como... Você já vai ter bastante informação. Posso fazer pergunta? Fica à vontade, pode, por favor. Sempre. O senhor vai. Mauro. O senhor vai. Só uma situação que eu queria deixar mais claro também para o pessoal. Quando a gente, hoje, eu consumidor, condomínio consumidor, eu recebo a quantidade de energia que eu quiser da Enel. Certo? Que eu precisar da Que você precisar. No caso do mercado de energia, do Mercado Livre, eu tenho que chegar e dizer, olha, eu quero comprar 1.000 kW por mês. É assim que funciona? E se sobrar, se faltar, como é que é essa jogada toda aí? Essa pergunta é interessante porque, assim, com a abertura do mercado, que é a portaria 50, a gente foi criado o Mercado Livre varejista, né? E o produto que a gente desenvolveu na Trix te facilita isso. Hoje a gente vai fazer um estudo com a sua curva de consumo, então a gente vai pegar o seu histórico de consumo dos últimos anos e vai falar, olha, o seu histórico de consumo é esse, tem alguma projeção de aumento, alguma melhoria que vai ter no condomínio? Você pode falar, não, o condomínio vai permanecer do jeito que está. Então é em cima dessa curva de consumo que a gente vai fazer a sua migração para o Mercado Livre varejista. E através disso você consegue ter um contrato com uma flexibilidade que a gente chama de até 100%. Então você não precisa se preocupar de contratar um volume que você precise comprar a mais ou vai sobrar esse volume de energia. Porque o Mercado Livre varejista, o produto que a gente criou dentro desse Mercado Livre varejista, te facilita isso. Exatamente para que você migre com facilidade, que você não tenha nenhuma dor de cabeça em relação a ter que ficar controlando o quanto que você tem de energia. E ele vai refletir a mesma coisa que é hoje. Então, se você tiver, às vezes, férias, né? Que às vezes o pessoal viaja muito, o condomínio fica vazio, no inverno, que a piscina não é tão usada, você vai ter uma baixa de consumo de energia. Você vai ser faturado igualzinho ao consumo que você teve. Então, é como se fosse a tarifa é pelo consumo, apesar de eu ter feito uma previsão de que eu vou consumir 1.000 por mês. Se num determinado mês eu consumir 800, eu vou pagar só os 800. Se no outro eu pagar 1.200, eu consumi 1.200, então eu vou pagar pelos 1.200. Isso é o produto que a gente desenvolveu, tá? Existem possibilidades que a gente chama de flexibilidade de 10%, 30%, que aí o condomínio teria que fazer um controle, né? Se ele contratou 100 e ele consumiu 10 a mais, aí ele vai ter que ir ao mercado comprar essa energia. Tá? Mas a gente desenvolveu, por entender que o Mercado Livre é um produto relativamente novo para esse nicho de consumidores e que ele exige ali um gerenciamento mensal, a gente desenvolveu um produto que ele tenha um reflexo do que ele já tem hoje com a distribuidora. Tá? Mas é importante, Mauro, até para passar para ele, até só para complementar isso, mas é importante que hoje, você como Grupo A, na concessionária de energia, você contrata energia. A sua demanda que está lá na tua conta, na verdade, foi a energia que você contratou para pagar. Ah, sim. Por isso que eu falo, então, na verdade, no mercado cativo você já tem isso. Tanto que quando a gente vai para o Mercado Livre, a gente leva isso como base de consumo. Naquilo que você tem, na demanda que você tem contratado no cativo. Você também no cativo, você não gasta quanto você quer para cima, pode até gastar para baixo. Não, você tem um limite de demanda, isso sim. Mas tem o limite da demanda contratada. Eu estava perguntando em cima da avaliação, mas vai lá. Uma pergunta em relação à parte física da coisa. Quando a gente fala em condomínio, nas áreas comuns, ele é tranquilo, você vai trocar um medidor, né, que é onde é o central. E aí, pegando o gancho que você falou que no futuro, né, até os moradores, né, até os apartamentos poderão comprar.
né? E aí cada apartamento tem o seu medidor, né? E nesse caso, como é que fica? Esses medidores também terão que ser trocados? Essa é uma pergunta que ainda está sendo discutida, né? A forma como esses consumidores vão ter a possibilidade de compra de energia, como é uma projeção para que isso aconteça ao longo dos 8 ou 10 anos, isso ainda está sendo discutido. Exatamente qual modelo que vai ser aplicado no Brasil. Bom, gente, esse assunto aqui tem bastante coisa para a gente discutir, né? É um assunto muito vasto e faremos uma parte 2 desse programa. Então, curta e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis e nos vemos no próximo programa.